Eu vou ensinar hoje duas metodologias para fazer um bom exame de consciência. A primeira metodologia, o primeiro exame de consciência é aquele exame mais simples e é direcionado àquelas pessoas que já levam uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida da graça, ou seja, a participação na vida divina. Então, para essas pessoas, são aquelas pessoas que comungam frequentemente, que fazem uma confissão regularmente, seja semanalmente, seja mensalmente ou quinzenalmente, mas elas se confessam com frequência, elas têm esse hábito. Para essas pessoas, eu vou sugerir, que se faça o exame de consciência simples. Ou seja, no final da noite de cada dia, você vai, antes da sua oração da noite, ou durante a sua oração da noite, você vai pedir o Espírito Santo para lhe revelar as faltas daquele dia. E aí você vai começar a lembrar das suas faltas e você vai escrever. Então separa um bloquinho de notas, um caderninho, anota no telefone, no post-it, em algum lugar você vai tomando nota dos seus pecados, porque fica mais fácil para você organizar, para apresentar na sua confissão ao sacerdote. Você pode fazer dessa forma também. Você vai observar que quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais fácil vai ser para o Espírito Santo revelar as suas faltas. A sua consciência vai sendo mais refinada, podemos dizer assim. Ou seja, a sua consciência vai sair desse estado de relaxamento para um estado de ativa. Ela vai estar sempre lembrando das suas faltas, certo? Então, esse método é mais simples, é mais prático, mas ele também é indicado para aquelas pessoas que já têm um certo grau de vida de oração, de intimidade com Deus e essa participação frequente nos sacramentos. Então vai ficar mais fácil porque já tem intimidade com o Espírito Santo, mais fácil para o Espírito Santo revelar porque a consciência não está relaxada. O segundo método, ele é bem interessante e ele é indicado para pessoas que estão em começo de caminhada, começo da conversão, ou que estão retomando a caminhada, ou para todo mundo, Ou para aqueles que também já estão caminhando, E já estão fazendo esse primeiro exame de consciência mais simples que eu falei agora há pouco. Então, para todas as pessoas é indicado e é muito eficaz, Lembrando que essa confissão geral, esse exame de consciência geral que a gente vai falar agora, ele é indicado para todas as pessoas, porque ele pode ajudar muito a diminuir o tempo de purgatório de cada alma. Então, assim, se nós bem soubéssemos, o valor do sacramento da confissão, se nós entendêssemos o sentido da confissão e cada etapa do sacramento, nós não passaríamos tanto tempo no purgatório. Muitas almas não se perderiam. O problema é que as pessoas não sabem, por não conhecerem a doutrina, ou porque não têm interesse de buscar, ou porque receberam uma catequese deficiente, elas não conhecem a doutrina da igreja, elas não conhecem os meios para a salvação. Isso é um grande problema. Mas eu vou fazer o próximo vídeo, eu vou deixar depois o link nesse vídeo aqui, de como fazer uma boa confissão, e vocês vão poder acessar também. Mas voltando aqui para a gente fazer esse segundo método, que é um método um pouco mais complexo, vai levar um pouco mais de tempo, mas é muito eficaz se você seguir direitinho aquilo que eu vou falar agora, certo? A preparação. A preparação, ela consiste em uma vida de oração. Você vai ter que separar todos os dias, seja durante a tua oração pessoal, seja um tempo que você vai reservar para fazer só esse exercício, mas você vai precisar fazer isso diariamente, tá? Porque vai levar algumas semanas. E aí, geralmente, eu separo em 3 semanas. Porque eu vou dedicar a primeira semana para a infância, para a fase da vida da infância, porque você vai fazer uma confissão geral, você vai ter que lembrar dos pecados de toda a sua vida. Então, eu separo em 3 semanas, eu separo primeiro para a infância, segunda semana para a adolescência, terceira semana vida adulta, Então, se você é adolescente, você vai ficar em 2 fases apenas. Então, é muito prático. Então, a primeira semana você vai dedicar a sua vida de infância e você vai direcionar a sua oração ao Espírito Santo, Jesus. Você vai pedir a Ele para que ilumine a sua mente, ilumine a sua consciência sobre os pecados que você cometeu na infância. E junto da oração você vai adicionar as penitências e as mortificações. Você já faz a penitência na intenção
da expiação desses pecados. Isso vai ajudar bastante a reduzir as penas, né, do purgatório. Então você já vai expiando logo essas faltas, porque acontece algumas vezes quando você vai apresentar as suas faltas para o sacerdote, eles não dão a penitênciazinha lá que você precisa pagar, porque aquilo é que vai remover as penas temporais. Então, ou seja, aquilo é que te ajuda a reduzir o teu tempo no purgatório. O sacerdote que não faz isso. Então, você pode acrescentar, fazer a sua própria penitência. Por isso, o sentido de você já fazer essa penitência aqui, né? Então, você já pode acrescentar, ou se o padre, você observou que o padre esqueceu, pergunta ao padre, você não passou a penitência. Aí você pede a ele, ele passa uma penitência para você, certo? Então, já acrescenta as penitências e vai rezando durante toda a semana, né? Nessa intenção de lembrar os pecados da infância, você vai começar a lembrar. É impressionante como você começa verdadeiramente a lembrar. E aí você vai anotar. Toda vez que você lembrar, eu desobedeci minha mãe tal dia, não precisa lembrar a data. Ninguém vai conseguir lembrar a data, mas você vai lembrar a ação. Então você anota num pedaço de papel. É importante que você anote. Se você conseguir lembrar a quantidade de vezes, melhor ainda. Tantas vezes eu caí nesse pecado. Essa dica também vale para o primeiro exercício, que é o exame de consciência mais simples, aquele que você vai fazer rotineiramente, você fará todos os dias, certo? Então, se você conseguir lembrar a quantidade de vezes, melhor. Mas lembrando que no primeiro exemplo que eu dei, do exame de consciência simples, você vai anotar isso todos os dias. Por exemplo, eu tenho o pecado, sei lá, da desobediência, por exemplo. E aí, no final da somatória, se você faz a tua confissão semanal, no final de uma semana, se você fez esse exame de consciência e anotou seus pecados todos os dias, no final da semana você vai contar quantas vezes você caiu naquele pecado. Então, é mais prático. Aqui, nesse segundo exemplo que a gente está dando, que é o exame de consciência geral, ele fica um pouco mais difícil para você lembrar quantas vezes, mas você vai ter mais ou menos uma noção de quantas vezes você caiu naquele pecado. Por exemplo, a desobediência. Durante a minha vida, eu desobedeci várias vezes aos meus pais. Você anota? Então, durante a minha infância, eu desobedeci algumas vezes aos meus pais. Então, você anota. Eu sempre desobedeci aos meus pais. Nunca fui obediente. Você anota. Você diz para o sacerdote, porque isso é importante também para que ele possa te dar a tua penitência, né? Então, é importante você colocar isso dentro das tuas anotações. E guardar esse papelzinho sempre, deixa fácil ali para quando você estiver lembrando, você vai lá e anota, certo? Pode ser no celular, anota de uma forma onde você não vai perder, onde você possa levar para o sacerdote. É muito importante que se façam esses exames de consciência bem feitos, porque o que eu tenho mais observado é que muita gente, às vezes, dependendo da paróquia, gente, olha, a gente tem que entender que essa questão do sacramento, da confissão mal feito, ele é uma questão cultural. Ou seja, em algumas paróquias as pessoas sabem fazer uma boa confissão. Geralmente aquelas pessoas que já estudam a doutrina, que já têm conhecimento, né, que receberam uma boa formação catequética. Ou seja, eles foram catequizados da forma correta. Então é mais fácil, a fila flui mais rapidamente, você observa que as pessoas não ficam muito tempo no confessionário, porque elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem o sentido do sacramento, elas sabem que elas não estão lá para papear, elas não estão lá para falar da vida delas, lá não é um atendimento psicológico, né? Então elas já sabem o que fazer. Então, durante essa minha caminhada, eu fui observando que em algumas paróquias, geralmente onde as pessoas não recebem uma formação uma formação adequada, as pessoas vão, não sabem nem o que vão dizer, elas simplesmente não fazem exame de consciência. Infelizmente, tem sacerdotes que vão dando corda, né? A pessoa chega lá e começa a contar da vida e o padre vai lá e começa a perguntar também, não no sentido de entender para passar a penitência, mas para conversar. Aí a pessoa tá só para desabafar e aí a pessoa vai desabafando e vai criando aquele hábito, vai se tornando cultural. Então a confissão é assim, eu posso chegar lá e falar da vida do outro, eu posso falar dos meus problemas, da minha depressão. E não é isso, né? Esse padre, que de repente a pessoa até fica afeiçoada, né? Aquele padre é tão legal, eu vou lá e conto a minha história, ele escuta com tanta paciência.
E a fila lá, e o povo esperando, e a pessoa, né, vai contando a vida, e o sacerdote não dá uma orientação para aquela confissão, né, para conduzir a confissão, para a pessoa fazer a coisa do jeito certo, aquela alma ela corre um sério risco de se perder, ou de passar um tempo enorme no purgatório, porque às vezes a pessoa vai, fala de tudo, conta os pecados de todo mundo, menos o dela, sai de lá com o mesmo pecado, faz uma confissão sem arrependimento, não valeu de nada aquela confissão, e ela vai embora do jeito que chegou, tipo, e ela, não, mas eu me confesso sempre, e a consciência é relaxada. Então, é importante, gente, é bastante importante. Então, assim, tenham cuidado. Quando vocês forem levar os pecados para o sacerdote, observem, né, como é que o sacerdote está conduzindo essa confissão, porque ele está lá para ouvir os pecados. E depois ele vai passar a penitência, onde vocês precisam fazer, é a satisfação. Né? Vocês precisam pagar essas penitências, porque isso vai remover as penas temporais. Sacerdote que não dá a penitência, ou que fica, não, mas não é nada, esse é o seu pecado, ou que não lhe alertei, mas qual é o seu pecado? E não tenta trazer você de volta para falar do seu pecado, ele não está sendo tão legalzinho com você assim. Você vai prestar conta no julgamento, você vai lembrar dessas confissões mal feitas, e isso prejudica certamente a sua salvação. Então, o que eu tenho para falar com vocês hoje é sobre o exame de consciência, eu espero ter ajudado, e até a próxima. Salve Maria Santíssima.